Quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero desde já, agradecer a Deus pela oportunidade que está me sendo dada aqui nesta noite para poder trazer a minha parcela de contribuição para esta obra. Como o nosso pastor disse, ainda que a cidade esteja parada, no isolamento aí por determinação do Estado Maior, mas a igreja do Senhor, ela não está parada, ela está atuante ainda, nos templos e de casa em casa, e nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor, e também para obedecer a uma ordenança do nosso Deus, através da nossa igreja. Portanto, eu desde já quero agradecer pela oportunidade que está sendo me dada aqui nesta noite, para poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para a sua igreja. Nós sabemos que a Escola Bíblica Dominical, ela é um projeto de Deus, ela é um dos alicerces da nossa igreja, e a maioria, ou quase todos os nossos obreiros, pastores, e até mesmo membros, foram gerados na Escola Bíblica Dominical. Eu confesso a vocês que nasci e me criei na Escola Bíblica Dominical. Tenho a Escola Bíblica Dominical no meu coração como algo de suma importância para a nossa sobrevivência, porque nós sabemos que o nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus, é aquilo que nos sustenta, Pode nos faltar o alimento cotidiano, pode nos tirarem a liberdade, como de certa forma está sendo restrita por conta do isolamento, mas uma coisa não pode ser tirada de nós, é a fé, a confiança, a credibilidade na palavra do Senhor. E através dessa fé e dessa confiança, nós somos movidos para estarmos aqui compartilhando com a igreja dessa palavra tão maravilhosa. Então, meus irmãos, o tema da nossa lição hoje é a lição de número 12, que tem por tema a cura da mulher encurvada. Este acontecimento está narrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, a partir dos versos 10 ao 17. Você que está com a sua revista aí nessa hora, eu convido você a deixar ela de lado por um momento e abra sua Bíblia para que nós possamos ler esse texto para uma melhor compreensão, do que nós vamos estudar nessa noite. Lucas capítulo de número 13, versículo 10 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre de sua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que realizava. Amém, meus queridos? Esse é o texto que serve de base para a nossa lição desta noite, O texto áureo da nossa lição, que está
localizado no versículo de número 16, do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, diz a seguinte: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Nós vemos que o Senhor Jesus, ele faz uma interrogação, ou seja, uma pergunta, qual era o impedimento que havia naquele momento, que fazia com que aquela mulher não recebesse da parte de Deus a sua cura, Hoje, meus irmãos, nós vamos tratar de um assunto que é bastante preocupante, até mesmo no nosso meio. Um assunto que não deve jamais ser deixado de lado, Nós temos muitos inimigos que militam contra a fé cristã. E um desses inimigos que são catalogados, é a religiosidade. Hoje nós vamos falar sobre a religiosidade, o perigo da religiosidade, os males que a religiosidade pode trazer para a fé cristã, Nós vamos falar nesta noite, no conteúdo desta lição, para que nós possamos aprender e ter cuidado para que possamos escapar futuramente e também discernir, quando estivermos sendo envolvidos pela religiosidade, para que esse mal não venha chegar, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela crê não somente na palavra de Deus, mas também no poder atuante do Espírito de Deus mediante a sua palavra. A igreja de Cristo dos últimos dias é a igreja que, através da pregação genuína do Evangelho, para a libertação dos cativos, para a cura dos enfermos e para a salvação de muitos, ela também é a responsável pela manifestação dos dons espirituais, porque os dons espirituais ainda estão evidentes em nosso dia. O Senhor Jesus disse na sua palavra que se nós crêssemos no que ele estava pregando, no seu evangelho e na sua palavra, obras maiores que ele fez nós faríamos. Por isso, esse é o evangelho que nós acreditamos, que nós vivemos e pregamos, o evangelho com evidências de sinais para a glória de Deus. A verdade prática, meus irmãos, da nossa lição diz o seguinte: para abençoar pessoas, Jesus não hesitou confrontar as estruturas religiosas dos seus dias. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, em cada tópico 3 subtópicos. O primeiro tópico fala dos aspectos do milagre, o segundo tópico, o que revela sobre Jesus, e o terceiro e último tópico, os ensinamentos, e por último, a aplicação pessoal. Vamos à introdução da revista. A introdução da lição diz o seguinte: com uma agenda estressante e tempo escasso, Jesus vai à sinagoga para ensinar a palavra e abençoar pessoas. Ele veio para gente doente, esquecida e escravizada como esta mulher enferma. Há inúmeros ensinamentos aqui. Este relato é exclusivo do Evangelho de Lucas. Então, meus irmãos, como já de antemão a introdução nos traz, nós vamos extrair aqui ensinamentos que servirão de práticas para a nossa vida. Ensinamentos esse baseado nesse fato que ocorreu aqui, descrito no Evangelho de Lucas. Vamos extrair do texto o que o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, está nos ensinando para os nossos dias hoje, na atualidade. Porque está escrito na carta do apóstolo Tiago que nós não devemos ser somente conhecedores da palavra,
mas sim praticantes, né? Então, como em todo o seu conteúdo, a escola bíblica, todas as suas lições, elas são elaboradas dentro da teologia prática, nós tiraremos lições práticas nessa noite para a nossa vida e a nossa caminhada cristã. O primeiro ponto, o primeiro tópico, os aspectos do milagre. Jesus ensina a palavra. Em Lucas capítulo 13, verso 10, diz o seguinte: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Jesus Cristo, assim como Paulo, posteriormente, fizeram um abundante uso das sinagogas como meio de propagar a palavra de Deus. Havia muitas limitações para as pessoas irem às reuniões diárias no templo. Sinagoga significa assembleia, ou ainda casa de reunião. Elas surgiram durante o exílio babilônico, como forma de substituição do templo judaico, destruído por Nabucodonosor, e existem até hoje. Nos dias de Jesus, cada vila tinha sua sinagoga, e cada cidade possuía várias. Os cultos eram igualmente marcados pela simplicidade, e em especial alguém costumava ser convidado para ministrar. O dia principal era o sábado, como é o caso dessa passagem. Naquele dia e naquela reunião, Jesus Cristo era o pregador, né? Então aqui, irmãos, nós temos já de antemão uma visão, né, contemporânea do tempo, né? Nós vemos aqui o comentarista fazendo uma preparação, né, para o que o tema, o que a lição, o texto em si, ele vai nos ensinar, né? Dizendo que as sinagogas eram um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, depois que o templo foi, né, ali fora do templo, que era permitido uma vez ao ano, né, em sábados periódicos. As sinagogas eram um lugar onde as pessoas daquela época iam para prestar o seu culto a Deus e para ouvir a Sagrada Escritura. Então, neste dia, Jesus Cristo era o convidado, ou seja, era o pregador da noite, né? Era o pregador que ia ali dissertar pela palavra de Deus. Mas nós sabemos, coisa que na hora eles não sabiam, né, que quem era Jesus Cristo, né? Aqui já de antemão nós já temos uma lição de que aonde o nosso Senhor Jesus ele está, aonde está a sua mão, aonde está o seu nome, aonde está se fazendo qualquer obra a mando dele ou em nome dele, né, tudo acontece de forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Nós vamos aprender nessa noite que todas as coisas contribuem em nossa vida para a glória de Deus. Nós somos instrumentos da glória de Deus. A nossa função aqui na terra é uma função idêntica do nosso Senhor Jesus. É difundir, disseminar, espalhar, proclamar nos quatro cantos da nossa cidade, né, do nosso estado, do nosso país e até mesmo do mundo todo, a glória de Deus, a pessoa de Deus. E nesses dias em que nós vivemos, meus irmãos, não temos oportunidade melhor de que esta que nós estamos passando, porque, como disse o profeta Malaquias, nesses dias atuais, nos últimos dias, seria visto a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, porque na verdade é que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque há uma promessa para o povo de Deus nesses últimos dias, e a promessa é que nenhuma praga chegará à tua tenda,
que a mortandade que assola ao meio-dia, ela não te alcançará. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Essa é a promessa de Deus. Mas a ordem do Senhor Jesus também nestes dias é que a vossa justiça resplandeça diante dos homens e que os homens glorifiquem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelas obras que nós fizemos aqui na terra. Então, queridos, diante dessa introdução que nos foi dada, nós podemos já de antemão entender que cada reunião, cada ajuntamento de pessoas, cada culto, por assim dizer, numa linguagem mais fácil de se compreender, é gerada uma expectativa da igreja para o que Deus possa fazer no nosso meio. E em contrapartida, existe uma expectativa de Deus em fazer algo no nosso meio. Então nós temos que ter o discernimento, orar a Deus para que Deus nos dê o discernimento, para nós entendermos em que direção as coisas estão andando, para que direção o Senhor está nos levando, para que nós possamos atingir a vontade de Deus em cada culto que nós realizarmos, em cada ajuntamento, seja ele em reuniões no lar, através dos cultos de célula, através das reuniões de célula, dos cultos de rede e através dos cultos de doutrina, escola bíblica dominical e os nossos cultos de louvor no domingo. Cada um desses cultos é uma oportunidade em que a glória de Deus, ela quer se revelar no nosso meio. Aleluia. O segundo ponto, um culto inesquecível. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aquele foi um culto inesquecível, primeiro pela presença do maior pregador de todos os tempos, a palavra viva. Jesus Cristo estava presente naquele culto. Jesus não nutria um apego exagerado ao templo judaico, tanto que em João 5, quando vai a uma festa, ele prefere ir ao tanque de Betesda. No templo havia pompa, ritual, imponência, gente paramentada com palavras ensaiadas e reclamando atenção. No tanque havia gente perdida, carente e sem pastor. João diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. É para lá que Jesus vai. Aqui na sinagoga ele prega, cura e ministra para gente simples e comum. Uma pessoa em especial jamais se esqueceria daquele culto. Uma mulher que há 18 anos vivia encurvada devido ao espírito de enfermidade. Aquele era um culto no qual havia espaço para cura, para a glória de Deus, para a alegria desmedida, e onde acima de tudo, como deveria ser em todo culto, Jesus Cristo era o centro. Culto a Deus em que o centro não é Jesus perdeu o seu principal expediente e significado. Meus irmãos, nós sabemos que, segundo o livro do Eclesiastes, debaixo do céu existe tempo e hora para todas as coisas. Nós sabemos que os nossos cultos, eles têm as suas regras litúrgicas, ele tem a sua liturgia. Nós temos até horário para começar, horário para terminar, como diz o texto. Nós ensaiamos anteriormente os louvores que serão cantados, os testemunhos que serão dados, a palavra que será pregada, de muitas vezes é até já de antemão preparada. Isso não é errado, claro, não é errado. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é quando o sobrenatural ele invade e domina o que é natural. Quando o poder de Deus atua diante da regularidade e da naturalidade. Que esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que, ainda diante de toda a organização que fazemos,
de todo o zelo que nós temos, com cuidado, em prestar um culto que chegue a Deus de uma forma que venha ser do agrado do Senhor, para que o Senhor possa nos responder favoravelmente. Nós vemos que Deus tem uma oportunidade em revelar-se para o seu povo através dos seus sinais, como esse texto nos mostra aqui, através da cura dessa mulher. Portanto, meus irmãos, a religiosidade, ela de certa forma nos impede, às vezes, de que o poder de Deus seja manifesto em nosso meio, porque às vezes nós trabalhamos tanto, empenhamos tanto trabalho, tanto cuidado, gastamos tanto recurso para fazer uma coisa agradável aos nossos olhos, mas quando vemos que Deus quer agir, Ele não depende de nenhuma regra, Ele não depende de nenhuma lei. Deus não está restrito a tempo e nem a espaço. Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele faz na hora em que Ele achar que deve ser feito. Ele age na hora que Ele deve achar, Ele acha que é para agir. E quando Ele age com um único intuito: de ter o seu nome glorificado e de ter a sua igreja reconhecida para a glória do seu nome. Portanto, já de antemão eu quero deixar para vocês o ensinamento que nós podemos tirar desse texto que eu li agora. E o ensinamento é esse: que ainda em que nós planejamos tudo, ainda em que nós acertamos todas as coisas, nós temos que ter em mente que o Senhor pode nos surpreender com o seu poder, aleluia, no nosso meio. E eu confesso a vocês, e eu aqui já de antemão revelo a vocês que é o desejo do meu coração. Quando eu falo no poder de Deus se manifestando no meio da igreja, o meu coração arde, o meu coração exulta, o meu espírito exulta, porque quando Deus opera no meio do seu povo, é sinal da sua misericórdia, e é sinal de que a mão de Deus está sobre esse povo, aleluia. E eu creio, meus irmãos, que a mão de Deus está sobre a nossa vida, a mão de Deus está sobre a área 91, a mão de Deus está sobre a congregação de número 1, sobre a congregação de número 2 e sobre a congregação de número 7, está sobre a liderança, está sobre a membrazia, está sobre aquele que adentra do limiar para dentro desse templo. A mão de Deus está sobre essas vidas. E eu creio que aonde a mão de Deus está, o Senhor opera grandes sinais e milagres para a glória do seu nome. Terceiro, a religiosidade desalmada. Em Lucas capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. É incrível que os judeus não conseguissem perceber que, no afã de guardar ritos, tradições e interpretações humanas, eles foram perdendo o foco do que realmente era mais importante. É verdade que Deus ordenou descansar no sábado, mas Ele nunca disse que não dever-se-ia fazer o bem e efetuar curas. O modelo de espiritualidade farisaica era essencialmente legalista. Para eles, não era suficiente guardar apenas a lei, mas também a interpretação da mesma feita pelos líderes religiosos. Assim, eles foram se perdendo em minúcias e detalhes, tais como quantos passos podiam ser dados no sábado, quantas mastigadas eram permitidas, lavagens de mãos, pratos e copos, etc. E coisas a fim de que deturpavam o verdadeiro sentido da lei. Que Deus abra nossos olhos. Nunca devemos confundir as instituições com o verdadeiro evangelho. O evangelho do reino dos céus
não é um conjunto de regras, mas é basicamente uma pessoa, Jesus Cristo. Tire-se a pessoa de Jesus do Evangelho e não resta nada mais dele, tornando-se apenas um outro Evangelho. Meus irmãos, esse último subtópico do primeiro tópico, ele traz uma realidade para os nossos dias atuais. E a gravidade dessa realidade é que o Senhor Jesus, ele não citou a maioria do povo. Ele citou uma classe de pessoas aqui, que nós vimos, né? Os líderes da sinagoga, aqueles que estão na frente, né? Como eu disse para os irmãos, a religiosidade é um inimigo do cristianismo, né? E a religiosidade, ela tem como base o legalismo. O que é o legalismo? É a doutrina que é baseada nas leis e tradições e costumes, né, que são adotadas, né? Nós vemos que desde os tempos de Moisés, ali no deserto do Sinai, quando Moisés subiu ao monte e Deus trouxe as leis morais para o povo, para que o povo obedecesse às leis e vivesse por meio delas. Moisés também, quando instituiu o culto no deserto através do tabernáculo, instituiu também as leis cerimoniais, que eram as leis que eram observadas durante o ministério do sacerdócio ali no templo, no deserto. Então, meus irmãos, no dia de hoje, nós temos aí uma visão que praticamente funciona da mesma forma em que funcionava nos dias de Moisés. Nós temos a palavra de Deus, né, que é o nosso único guia de regra de fé e prática cristã, né, como a nossa lei moral, que por ela nós vivemos, né? O Senhor separou alguns livros, como os mesmos têm o título, né, de livros de poéticos e de sabedoria, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó, para neles colocar ensinamentos que servem como vida, né? Um deles, como o Salmo 119, que está recheado de ensinamentos baseado na palavra de Deus. Ele diz que a purificação do nosso caminho, ela é feita pela observância e a prática da palavra do Senhor. No Salmo também 119 diz que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho e ela é lâmpada para os nossos pés. Para o mundo em que nós andamos em trevas, nós não andamos segundo o curso do mundo, nós não andamos segundo o sistema que o mundo tem imposto para que os seus habitantes andem, mas nós andamos segundo a palavra de Deus, que tem a sua cultura contra a cultura do mundo. Por isso é que nós que somos espirituais não vivemos por vista, por aquilo que vimos, nós vivemos pela fé, e essa fé, ela está reservada e ela está alicerçada na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que ao homem que observa a sua palavra e pratica, ele é comparado ao homem que guardou, alicerçou a sua casa sobre a rocha. Portanto, que vindo as tempestades, vindo os terremotos, vindo o vento e dando com ímpeto contra a casa, não pode fazer mal algum a ela. Por quê? Porque ela está alicerçada na rocha. A sua confiança está naquele que é o Criador de todas as coisas. Eu já quero aqui abrir um parêntese na lição, né? E mandar um recado para você que está aí me assistindo nessa noite. Deus está no controle de tudo. O Espírito do Senhor, que
foi enviado por Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos e que habita na igreja, habita na sua vida, habita na nossa vida, é o Espírito que está no controle de todas as coisas. Não tema, confie. Se Deus lhe chamar e dizer vá, você vai, porque o Senhor vai na tua frente e Ele já tem preparado ali o momento e a oportunidade em que o seu nome será glorificado através da sua vida. Então, meus irmãos, portanto, como o texto diz, a religiosidade, ela é nossa inimiga, porque muitas vezes ela impede o agir de Deus no nosso meio. Ela não permite que o Espírito Santo, que é o Senhor de todas as coisas, que é o soberano, que tem a sua soberania em nossas vidas, não só na hora do culto, mas em qualquer momento da nossa vida, ela impede que Ele possa agir. Talvez, muitos possam dizer, Senhor, mas aqui, mas agora, não pode ser depois, né? Quando nós agimos dessa forma, nós estamos de certa forma negando, querendo condicionar a Deus a nossa vontade. Era o que esse sacerdote aqui, na sinagoga, ele impunha no seu tempo. Não são por acaso, não existe 6 dias para que se trabalhe? Então que ela venha aqui num desses dias e seja curado. Mas o que Jesus aqui está nos mostrando, nesse momento, através desse comentário que foi lido, Jesus abdicou, deixou de lado a lei do sábado e operou misericórdia na vida de uma pessoa. Será que nós, irmãos, como cristãos, devemos deixar de lado, é lícito, deixarmos de lado certos dogmas, até mesmo da nossa igreja, certos costumes, certas ordenanças, para que nós possamos agir em bem do nosso próximo, seja esse bem qual for, porque aqui o que está relatado é a cura de uma mulher que já havia 18 anos estava escrava de um espírito de enfermidade. Veja bem que os religiosos daquela época não conseguiram enxergar o problema dessa mulher, mas a graça de Deus, o amor de Deus, ali manifestado na pessoa de Jesus Cristo, enxergou a dificuldade daquela mulher e chamou aquela mulher para o meio e ali livrou ela daquela enfermidade. Isso nos mostra que quando o dom de Deus é derramado sobre as nossas vidas, quando Deus coloca algum dom, Ele atribui algum dom para alguém na igreja, esse dom, ele vem também, irmãos, não só o dom que será manifesto, mas também ele vem com amor, com compaixão, com misericórdia. Ele nos ensina a olhar para o nosso próximo com misericórdia, com empatia. Ele nos ensina a não ignorar o sofrimento dos nossos irmãos. É impossível, meus amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Nós estamos falando de autoexame. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, se não me falha a memória, ou capítulo de número 5, ele recomenda que nós façamos um autoexame na nossa vida, para ver se nós estamos realmente ainda na fé cristã, para ver se nós já não descaímos da fé. Então é impossível que nós cristãos, que fomos salvos pela graça de Deus, que temos o Espírito Santo na nossa vida, que somos dotados de inteligência, de capacidade sobrenatural da parte de Deus, temos a unção que nos separou para a obra ministerial,
e temos o dom vindo do Espírito Santo, é impossível não termos um olhar de misericórdia, um olhar de complacência, um olhar de empatia para aquele que está sofrendo, para aquele miserável, para aquele que está ainda nas garras de Satanás. Nós vemos aqui nesse texto que Jesus, ele interrompeu a sua mensagem, porque aquela mulher que estava por ali chamou a atenção dele, e ele já conhecia de antemão o seu sofrimento. Não é à toa que quando o chefe da sinagoga quis interpelar ali com Jesus, que criticar, censurar o que Jesus tinha feito, Jesus disse para ele: não é lícito no dia de sábado curar essa mulher que já havia 18 anos, veja bem, meus irmãos, 18 anos, vivia escrava de Satanás. Eu aprendo muito nesse texto, eu aprendo muito, porque esse texto, ele me traz a reflexão de que, para que eu estou aprendendo hoje? Qual é a finalidade dos meus estudos? Qual é a finalidade das minhas orações? Qual é a finalidade da vida piedosa que eu estou levando? Será que é uma vida que vive em função somente da minha pessoa? Nós sabemos que a cultura do Evangelho é uma contracultura à cultura do mundo. Nós sabemos que é natural cada um cuidar de si, cuidar dos seus, daqueles que são da sua família, daqueles que são seus parentes mais próximos. Nós sabemos que é natural de cada família, cada chefe de família cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida daqueles que são seus entes queridos, ou seja, seus familiares. Mas no Evangelho a cultura é diferente. Jesus nos ensina a olhar com um olhar de misericórdia para o nosso próximo, seja ele parente ou não. Então, se existe necessidade de que a glória de Deus seja manifesta através da nossa vida, dentro da nossa casa, ela será revelada. Ela será revelada através da nossa vida. Mas se existe necessidade de que a glória de Deus seja revelada através da nossa vida, fora do nosso convívio familiar, ela tem que ser revelada também. É o que Jesus está falando aqui. Aqui nós vemos que essa mulher também era filha de Abraão, ou seja, ela participava da herança, ela participava da promessa de Deus, e por isso ela foi agraciada. Então, como nós vemos aqui no texto, nós temos que ter muito cuidado, principalmente nesses últimos dias, a não deixarmos que a religiosidade e o legalismo eles entrem na nossa vida e apaguem a chama do Espírito Santo que é latente em nossa vida. Porque a diferença, irmãos, do cristianismo para as demais religiões, eu particularmente não gosto nem de comparar o cristianismo com religião nenhuma, porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo se define em uma coisa apenas: ter o Filho de Deus gerado em nossa vida. Esse é o cristianismo, porque João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz o seguinte, que o testemunho de Deus é esse, que Deus nos entregou a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, porém quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Jesus é o centro de tudo, Ele é o centro do cristianismo, Ele é o princípio, o meio e o fim. Jesus é a palavra de Deus viva, aplicada em nossa vida. Jesus, Ele é o poder de Deus atuante em nossa vida, trazendo cura, libertação para a nossa vida. Ele é o perdão pelos nossos pecados. Ele é a justiça de Deus que foi imputada em nós pecadores, que não tínhamos como
pagar a nossa dívida para com Deus. Estávamos separados da glória e da comunhão com Deus, mas Jesus veio para nos dar direito de termos reconciliação com Deus e sermos participantes de uma herança que nos será dada futuramente na eternidade. Aleluia. Jesus é o centro de tudo. Então, aonde Jesus está, a sua glória se manifesta. Agora, onde Jesus não está, infelizmente, a religiosidade e o legalismo imperam nesse meio. Segundo ponto, o que revela sobre Jesus? Longe de serem atos isolados, os milagres de Jesus revelam seu caráter, sua natureza e seu propósito. Em Lucas capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O texto de Lucas parece ser sutil quando diz em relação à mulher: vendo-a, Jesus chamou-a a si. Jesus Cristo tem olhos para ver quem ninguém vê. Há quanto tempo aquela mulher frequentava aquela sinagoga? Será que ela era percebida? Qual o valor ela tinha para eles? Provavelmente ela era conhecida pela sua enfermidade. Talvez essas pessoas se referissem a ela. Imagine os apelidos por coisas como aquela mulher curvada ou aquela deficiente. Mas naquele dia e naquela reunião, Jesus Cristo muda a identidade daquela pobre mulher. Jesus vê as pessoas simples e pequenas. A religião institucionalizada daqueles dias tirou dos líderes a capacidade de ver e amar pessoas. Que tristeza! Quando prédios, estruturas e instituições são colocadas acima das pessoas, elas perdem seu maior propósito. Uma pessoa vale mais do que instituições. Concordamos com isso? Como disse Timothy Keller, a igreja não é um museu para santos, imaculados e perfeitos, mas uma enfermaria de hospital para pecadores quebrados. Meus irmãos, esse texto aqui, ele nos traz uma realidade muito grande também nos nossos dias. Uma certa feita, alguém chegou com Jesus e perguntou a ele, disse: Senhor, por que o Senhor, ao chegar com um dos discípulos do Senhor e disse: por que o mestre de vocês, ele come e bebe com pecadores, com publicanos, com prostitutas, enfim, com o pior tipo de pessoas? E aí Jesus estava ouvindo aquele comentário e respondeu e disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então aqueles que são doentes, eles necessitam de cuidado. A humanidade decaída, ela está enferma pelo pecado. E essa doença é uma doença que ela vai levar à morte. É uma doença que não tem cura na humanidade, ela não tem remédio. A única coisa que pode curar essa deficiência, essa debilidade, é o perdão de Deus, através do sacrifício na cruz do Calvário. Então quem está necessitado de cuidado, quem está necessitado de cuidados médicos, recorre a um especialista, a um hospital, porque lá sabe-se que aquele lugar tem recursos para cuidar da sua enfermidade. Agora o ruim é quando nós chegamos em um hospital que é referência para cuidar de doenças e não temos o cuidado necessário. Muitas pessoas são levadas a óbito por causa disso. Vão a óbito porque não recebem o cuidado necessário para que a sua saúde seja restaurada. Meus irmãos, isso não difere muito na vida espiritual.
muitas pessoas vêm a óbito espiritual e até mesmo físico. Por quê? Porque quando procuram a Deus, quando buscam a Deus, eles olham para a igreja e dizem: ali Deus está naquele lugar, portanto eu irei lá, porque eu sei que lá Deus está e Ele pode solucionar o meu problema, e Ele pode me curar dessa enfermidade, e Ele pode mudar a minha vida. Mas quando chegam na igreja, a realidade é outra. Porque aquela igreja, infelizmente, ela está infestada não de vasos que trabalham para a honra e a glória do Senhor, mas e sim, ali há um ajuntamento de religiosos e legalistas. Essa lição, nessa noite, ela veio para nos alertar sobre esse perigo. A legalidade, a religiosidade inibe a glória de Deus de se revelar no nosso meio. Portanto, cada um de nós temos que nos examinar nessa noite. Será que nós estamos aqui na condição do fariseu, do sacerdote, do chefe da lei, que estava julgando um ato de misericórdia, uma ação soberana de Deus, um sinal de Deus? Ou será que nós estamos aqui na pessoa de Jesus Cristo, que olhamos os necessitados, os caídos e oprimidos com um olhar de misericórdia? É noite de fazermos reflexão, porque, como já disse aqui antes, o Estado maior colocou a sociedade em isolamento. Eu não estou falando de rebeldia, não, claro. A sociedade está em isolamento, estão todos em casa. Mas é nessa hora em que Deus quer tornar a sua igreja evidente em nosso meio. A posição que nós temos que tomar aqui, irmãos, não é a posição desse homem que censurou o milagre. Não é tempo de fazer milagre, é tempo de ficarmos em casa. É tempo de respeitarmos o decreto das autoridades. Eu não estou falando aqui em violar nenhum decreto. O que eu estou falando é que em tempos de crise, em tempos em que nós vivemos, é hora de nós olharmos com misericórdia para aqueles que precisam de misericórdia. A religiosidade e o legalismo são vendas espirituais que tapam os nossos olhos para o poder de Deus. Com elas nós perdemos a direção. Nós não enxergamos o sobrenatural. Nós impedimos a mão de Deus em agir através da nossa vida para o bem do nosso próximo. Por isso, nessa noite, fica a pergunta: qual a posição que nós devemos tomar? A posição do fariseu ou a posição de Jesus? Segundo, ele liberta. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13, verso 12. Jesus Cristo veio para libertar o ser humano. Um dos textos mais lindos das Escrituras está em Atos capítulo 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para quebrar cadeias e grilhões. Ele também disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não existe vida verdadeira onde imperam as trevas, os demônios e a escravidão. Todo espírito que encurva, que achata, que diminui potencialidades é maligno em sua essência. O texto bíblico diz claramente que um espírito de enfermidade, um espírito maligno, a encurvava e ela não podia de modo algum endireitar-se. Havia um fator espiritual causando aquela deformidade, mas Jesus a liberta. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero ressaltar aqui rapidamente que a misericórdia de Deus, a graça de Deus que nos é confiada, juntamente com os dons espirituais,
ela nos faz enxergar a necessidade. E quando nós enxergamos a necessidade, nós nos colocamos na posição de instrumentos para que Deus possa manifestar a sua glória, aleluia, na vida daqueles que necessitam. Terceiro, ele é maior do que a religião. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curado, e não no sábado. Glória a Deus. Lucas, o evangelista, diz que a cura ocorre no sábado, e isso causa um problema sem tamanho. O líder da sinagoga estava mais preocupado com a aparente quebra do mandamento do que ver gente sendo abençoada. Esquecera o principal propósito de seu chamado: ver gente ser tocada por Deus. Este homem não consegue enxergar a outra coisa senão a religião institucionalizada e sem paixão. A institucionalização da religião era um problema ontem e continua sendo hoje. Não são poucas as pessoas que fazem nas suas grinhas e as dão para que Deus cumpri-las. Era o caso aqui. O sábado jamais foi intencionado por Deus como um instrumento de angústia ou um torniquete existencial. O sábado foi feito para abençoar. Deixou de sê-lo quando os homens o distorceram em seu propósito. O que Jesus estava mostrando é que o tempo e o dia do milagre, quem decide é Deus e não os homens. A religião não pode ser impeditivo e asfixiador da ação de Deus. Ele opera em hora oportuna, e a hora era aquela. Naquela escala de valores de Jesus, a vida estava acima da religião. Amém, meus queridos? A vida estava acima da religião. Esse ponto nos mostra o seguinte: que como dispenseiros dos mistérios do Senhor, como ministros da reconciliação, como vasos, eu creio que para a honra da glória de Deus, o nosso trabalho aqui, irmãos, é de levar as pessoas, cada indivíduo, para que esse indivíduo tenha uma experiência pessoal com Deus. Jesus, ele fez com que essa mulher tivesse uma experiência espiritual com Deus, e aquela experiência marcou a sua vida para sempre. Experiência na vida dos outros nos alegra, mas experiência na nossa vida nos marca e nos muda para sempre. Então esse é o nosso Deus, que ainda continua a operar milagres, que ainda continua agindo sobrenaturalmente no nosso meio, e Ele tem prazer em fazer isso por intermédio da sua igreja. Finalmente, encerrando, o terceiro e último ponto: a hipocrisia não é aceita, o cuidado com as prioridades e a cabeça erguida novamente. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Hipocrisia é explicada pelo dicionário como falsidade, dissimulação e fingimento. A etimologia do termo origina-se na língua grega e refere-se a quem desempenha um papel ou uma peça teatral. Era o caso do chefe da sinagoga. Na verdade, irmão, a aparência de nada serve, somente para ser ostentada. Mas o que o texto está nos dizendo aqui é que a intenção, a empatia é que deve ser evidenciada. Porque eu bem sei aqui que cada um de nós não está preocupado somente com o nosso bem-estar, mas com o bem-estar do nosso próximo. E às vezes, quase sempre, nós somos levados a situações que Deus prova a nossa fé, que o nosso amor para com Deus é provado mediante a forma em que nós nos projetamos para o nosso próximo.
Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite para você. Será que nós já fomos colocados? Será que você já foi colocado diante de uma situação? Será que Deus já provou o seu amor para com Ele? Não na hora do culto, não pela medida do seu conhecimento teológico, não pela medida do tempo de oração que você leva, não pela sua fidelidade nas coisas relacionadas à igreja, mas será que você já foi provado no seu amor ao próximo? Porque essa lição dessa noite, o conteúdo dessa lição, ela nos leva para um propósito apenas: o amor ao nosso próximo. Independente da sua condição, independente do seu estado, independente do que Ele possa nos proporcionar, nós não estamos aqui nessa noite, irmãos, para sermos beneficiados. Nós estamos aqui para beneficiar as pessoas. Eu e você somos instrumentos da glória de Deus. Eu e você somos canais, veículos do poder de Deus para a vida das pessoas que estão cativas e oprimidas. Por isso, nessa noite, eu quero aqui encerrar essa lição fazendo um apelo e conclamando ao povo de Deus nessa noite. Você que está me assistindo aí, você que está aí no conforto da sua casa, que está aproveitando esse período de tempo, que está tendo mais comunhão com a sua família, aquela comunhão que você não tinha na sua vida normal. Aproveite esse tempo para buscar uma comunhão mais próxima, para se revestir do poder de Deus. Busque o Espírito Santo, busque a dotação de dons para a sua vida pessoalmente. Eu estou falando aqui, direcionando essa palavra para cada indivíduo, para cada membro dessa igreja. Busque poder na sua vida, busque a pessoa do Espírito, leia a Bíblia, leia sobre milagres, leia sobre a manifestação do poder de Deus, e que através dessa leitura o Espírito Santo ele possa colocar fé no seu coração, na sua mente, para que você volte a crer no poder de Deus, para que você volte a crer nos milagres, e para que você deseje e anseie os milagres de Deus na sua vida. Porque somos instrumentos da glória de Deus, instrumento esse que estamos aqui nessa terra para que a glória de Deus seja manifesta através de nossa vida. Portanto, nessa noite, eu quero agradecer a oportunidade de ter compartilhado com vocês nessa lição e deixar aqui a minha saudação de despedida. Eu ainda creio em Deus, assim como Simeão, aquele homem velho, já farto de dias, que pediu a Deus que não morresse antes de ver a salvação do Senhor. Eu peço a Deus todos os dias que veja, que não só eu seja, mas também cada um de vocês seja um veículo da glória de Deus e da misericórdia de Deus. E eu creio que serei testemunha ainda dos milagres que Deus irá operar no meio do seu povo. Amém? E que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos para a glória do Senhor. Oh Espírito Santo, que maravilha!